Olá, muito boa tarde. Evoca-se na tarde de Sexta-feira Santa a morte de Cristo na cruz. Óbidos é um dos locais onde este dia é vivido expressivamente, este ano limitada por causa da pandemia. Celebrações que agora recordamos com o padre Ricardo Figueiredo, que é pároco em Óbidos, e que cumprimento. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Já vamos especificamente a este dia de Sexta-feira Santa e àquilo que se celebra, a forma como se celebra, nomeadamente em Óbidos. Pedia-lhe antes que nos falasse sobre a Semana Santa em Óbidos, no sentido que são de facto dias cheios de celebrações, de manifestações pelas ruas de Óbidos, enfim, numa beleza singular que tem sem dúvida e que são uma ajuda, são uma forma de conduzir até aquilo que de facto se celebra. Boa tarde a todos e é um grande gosto para mim estar aqui hoje convosco neste dia tão importante para nós cristãos e estarmos aqui a meditar sobre isto e falar sobre este sentido mais profundo. E de facto a Vila de Óbidos é uma vila que vive de uma forma muito bonita, muito intensa, toda a Quaresma. Em tudo se chama sempre o programa de Semana Santa, é a Comissão da Semana Santa, mas se bem que começa com a Quaresma, com a colocação da cruz iluminada no alto de um dos torreões principais da Vila de Óbidos, da Muralha de Óbidos, e temos logo no primeiro domingo a procissão da Ordem de Terceira, que é assim como que o lançamento do programa e da vivência de quaresmal, que nos conduz então com intensidade àquele que é o programa de Semana Santa, que é sempre um conjunto entre o programa religioso e o programa cultural, chamado assim, que um está ao serviço do outro. Como penso que muitos dos que nos estão a ouvir sabem, a Vila de Óbidos é uma vila com potencial turístico e com uma vivência turística, agora, como é óbvio, limitada já há bastante tempo com a situação pandémica, mas que tem este potencial turístico e, portanto, oferecemos diversas dimensões para bem viver a Semana Santa. E, portanto, o programa de Semana Santa... potencial turístico, essa dimensão religiosa do que celebra, nomeadamente esta semana, acaba por ser aquilo que define também que é o grande traço fundamental que percorre. Há pessoas que tiram, por exemplo, só tiram a semana de férias, a Semana Santa como semana de férias. Já encontrei lá espanhóis, ingleses, vários nacionais, mesmo alguns de Portugal, que tiram a semana de férias lá e, portanto, tornam-se meus paroquianos, entre aspas, durante aquela semana. Vou conhecendo, vou acompanhando, confessam-se e fazem todo aquele acompanhamento espiritual. E, portanto, a parte religiosa é como de facto o cimento, né, que dá forma e que dá conjunto a toda aquela vivência da Semana Santa, que começa então com a procissão dos Passos no Domingo de Ramos. Este ano, com a situação pandémica, não houve a procissão, como é óbvio, fez-se apenas no passado domingo uma referência ao Senhor dos Passos, no final da celebração, com uma pequena menção e uma oração de confiança, muito sobre aquele tema. Nós que vos carregávamos, Senhor Jesus, nos passos, ou seja, que tão vivido com os homens, a intensidade com que os homens viviam, o levar o andor dos passos. Hoje pedimos, Senhor, carregai-nos a nós, levai as nossas dores, estes nossos sofrimentos, os profissionais de saúde, todas as pessoas que sofrem com a pandemia. Portanto, este momento também muito intimista, muito profundo, muito de confiança em Deus e vivido com fé. E então hoje, à noite, seria o dia da procissão do enterro, depois da celebração às 3 horas da celebração da Paixão do Senhor. À noite teríamos a procissão do enterro do Senhor, este ano substituída pela celebração da Via Sacra, que também iremos transmitir online pelas páginas das paróquias, e depois, com uma pequena menção no final, à procissão do enterro, para não deixarmos de mencionar as tradições mais profundas da Vila de Óbidos, que são das que tocam profundamente o coração dos obidenses. E há em todo este programa, nas propostas que fazem, sejam celebrativas, sejam culturais, parcerias, a junção de esforços entre paróquia, Câmara Municipal, turismo. Exato. Procuramos unir diversas... A Comissão da Semana Santa é constituída por diversos membros, desde, em primeiro lugar, as paróquias. Eu presido a Comissão da Semana Santa, depois com a colaboração da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos, tem um papel importantíssimo, fundamental na organização das procissões. Isto tudo conjugado depois com o município de Óbidos, com a Óbidos Criativa, que é uma empresa municipal para as questões culturais e outras, que têm todos com uma colaboração imensa, e depois outras entidades e outras pessoas da vila, desde os escoteiros até às senhoras que preparam os ramos, que preparam a decoração da vila, ou seja, todo este esforço conjunto
de algo que toca, antes de mais, que toca o fundo do coração dos albidenses e por isso leva a este empenho extremo com um grande amor das pessoas por toda esta celebração. E como se faz esse movimento, essa passagem da curiosidade do turista àquilo que cada celebração significa? Penso que um dos pontos fundamentais e que eu procuro que se viva durante estes dias é que as celebrações sejam bem vividas, ou seja, que haja interioridade. Porque uma celebração que seja um convite, de facto, a irmos ao interior do coração e não apenas, por muito bonitas que sejam, mas apenas um aparato exterior, condena que as pessoas vejam apenas um espetáculo. E penso que a Semana Santa, e estamos em Sexta-feira Santa, e este é sempre o convite fundamental, a meu ver, não é apenas acompanhar Jesus na cruz e ficarmos numa dimensão muito superficial, afetiva apenas, de o que Jesus sofreu por nós, e é verdade, mas não é só ficar aí, nós já sabemos o fim da história, já sabemos a ressurreição. E, portanto, acompanhar Jesus nesta Sexta-feira Santa, nos seus sofrimentos, é querer assumir aquilo que é a transformação que Jesus faz. Algo que era um objeto de tortura, algo que era uma morte tremenda e terrível, ser transformado por amor em objeto de salvação. A ser transformado por amor em algo belo, porque nos traz a vida de Deus até nós. E este é o sentido fundamental que nós procuramos na Vila de Óbidos, nas celebrações da Vila de Óbidos, imprimir, que ajuda as pessoas e que, como eu disse, algumas delas tornam-se meus paroquianos por aqueles dias e que eu acompanho e que vou vendo e vão partilhando como é importante a interioridade, como é importante a serenidade das celebrações e que isto de facto conduz no coração à mudança de vida. E nós já vamos analisar um texto, parte da narração da Paixão que se escuta na celebração desta Sexta-feira Santa, não é? Na adoração da cruz. Pedia-lhe antes ainda, Padre Ricardo Figueiredo, todo o ambiente de Óbidos, enfim, a geografia de Óbidos, aquelas muralhas, criam um ambiente propício para aquilo que se celebra. São um grande convite e, deixa-me dizer assim, é um postal muito bonito para viver a Semana Santa. Recordo de forma particular, partilho a celebração de hoje, a procissão de hoje, a procissão de Sexta-feira Santa à noite, a procissão do enterro, é um dos momentos belos, porque a vila é uma procissão que acontece às 9 da noite, em que a vila tem as luzes apagadas, portanto não há qualquer iluminação elétrica, não há qualquer iluminação artificial, está a vila totalmente às escuras e é tudo feito à luz dos archotes e, portanto, isto faz um impacto incrível do ponto de vista turístico, do ponto de vista iconográfico, deixem-me dizer assim. É algo belíssimo que ajuda a rezar, que ajuda à interioridade e que no ano anterior à pandemia, portanto no ano 2019, que estariam cerca de 2.000, 3.000 pessoas na procissão do enterro, portanto era a vila cheia, com uma multidão imensa, mas de pessoas que vivem aquele momento e que são convidadas, de facto, e nós vamos procurando vários gestos também catequéticos que ajudem a ir além. Mas, de facto, a Vila de Óbidos ajuda a ter o postal perfeito para viver bem aquilo que são as celebrações da Semana Santa. O ano passado já não foi possível, este ano, enfim, é possível a meio termo, não é? Sem estas manifestações de rua, sem essa plasticidade toda que acaba por preencher as ruas de Óbidos. Para os habitantes, quem por lá vive, que ausência fica, que vazio fica? Nós procuramos, antes de mais, colmatar o vazio. Eu lembro logo no início da Quaresma, por causa da situação do confinamento, houve ali um impasse da parte burocrática e a cruz não foi colocada, a cruz iluminada não foi colocada logo no início, e foi curioso que levantou-se logo assim um grande burburinho na população. Porque é que não estava a cruz? O que é que aconteceu para não estar a cruz? E, portanto, são pequenos gestos que ajudam a colmatar este vazio, que é um vazio que já, de facto, já é o segundo ano de uma das celebrações mais importantes e mais marcantes daquilo que é o programa da vida da Vila de Óbidos, mas fica este vazio que não é desabitado, não é? É um vazio que é habitado por esta presença de Deus e por esta presença da fé, e que, portanto, é um vazio, mas não é oco, é bastante preenchido pela fé. A ausência dessas manifestações pelas ruas pode ajudar também a que o foco se coloque no essencial que é celebrado? Procuramos isso de forma particular. Já o ano passado isso aconteceu, com algumas propostas que foram feitas, e houve pessoas que, de facto, partilharam que as celebrações litúrgicas, claro, são ótimas para viver o Tríduo Pascal, mas o ano passado, com a situação que vivemos, ajudou a ir mais a fundo naquilo que era celebrado. E, portanto, acho que é um valor acrescentado
que estamos a procurar que este ano também não se perca e que as pessoas vivam desta forma, com este valor acrescentado, que é este sentido mais profundo daquilo que está a ser celebrado. Ou seja, não ficamos apenas, como dizia há pouco, na dimensão superficial das celebrações, apenas na dimensão afetiva, digamos assim, mas irmos ao mais profundo, que é ir ao verdadeiro sentido da fé com que estas celebrações têm de ser vividas. E acredito que para chegar a esse sentido essencial, os textos da Bíblia são uma ajuda muito grande. Vamos comentar parte, de facto, da narrativa da paixão que se escuta na celebração desta sexta-feira da Semana Santa. Antes, vamos ouvir esse texto. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Padre Ricardo Figueiredo, dois momentos, enfim, a narrativa da paixão está repleta de momentos, desde o percurso até ao Calvário e à morte de Jesus. Isto acaba por ser já a parte final desse relato, não é? E o momento central é este em que Jesus morre. Até a própria celebração faz uma pausa, creio eu, nesse momento, faz um silêncio, não é? E ajoelhamos. E ajoelhamos a este... Precisamente pelo significado e pela memória desse momento. E toda a reverência que este momento tem de transportar, mas, como dizia, não apenas numa dimensão exterior, mas de dimensão mais profunda. Muito bonito que este Jesus expirou no original em grego e depois também na versão latina, diz entregou o Espírito. É muito bonito ver como neste momento, para nós percebermos o sentido mais profundo do que é esta celebração, nós encontramos aqui. Não é apenas ver uma morte biológica. Também é uma morte biológica, sim. Mas não é apenas ver a morte biológica. É ver a morte do Filho de Deus. E a morte do Filho de Deus como esta entrega do Espírito, como este abrir aquilo que é as portas do céu, esta comunicação no Espírito Santo. Portanto, quando quase nós podíamos dizer, em Sexta-feira Santa nós encontramos já neste momento o Pentecostes, que esta é a dimensão mais bonita deste dia. É nós encontrarmos já para nós esta possibilidade de participar da vida de Deus e esta certeza que estamos a receber uma vida tão grande, uma vida tão importante, que é este dom do Espírito. De um Deus que tem sede. Esta é outra expressão que também era usada neste. Jesus que diz tenho sede. E quando nós pensamos Jesus tem sede de quê? Tem sede das nossas almas, tem sede da nossa vida, tem sede que nós lhe respondamos com aquilo que somos, com o que nós temos para lhe dar. E esta é a experiência fundamental de Sexta-feira Santa. Antes o texto coloca na boca de Jesus essa expressão tudo está consumado. Que a expressão limite é essa de Jesus? Tudo está consumado, ou seja, todo o amor aqui se encontra. Ou seja, aquilo que era o gesto mais cruel, nós, quando vamos ver do ponto de vista histórico, o que eram as condenações e as execuções por crucifixão era o pior tipo de morte. Até é muito curioso, os autores romanos tinham muito pudor até a escrever sobre as crucifixões porque era a pior forma de morte, era a mais terrível. E este tudo está consumado, quer dizer que Jesus vai de facto ao mais fundo, Jesus transporta a humanidade e vai como homem-Deus ao mais fundo daquilo que é a existência humana, ao mais cruel, para daí transformar e conseguir transformar o maior gesto de terror, de maldade, de crueldade, transformá-lo num gesto de amor. E para nos ensinar isto a nós, e como deve ser a nossa forma de vivermos também, encontrarmos naquele gesto terrível, encontrarmos a vida que Deus tem para nos oferecer e como nas nossas vidas, nas nossas situações terríveis, e estamos a viver esta situação de pandemia e é exatamente uma ajuda para isto, a não ficarmos apenas no mal que isto é, no mal que isto significa,
mas vermos como, aquilo que diz São Paulo, Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, em Romanos 8:28. E nós aprendermos que, de facto, Deus tem esta capacidade e nós, quando vivemos com amor todas as situações da nossa vida, as boas, mas também as más, aí aprendemos que Deus transforma tudo para o bem. Um outro momento expressivo deste pequeno texto que ouvimos, ou parte deste relato da paixão, é o momento em que trespassam o coração de Jesus e sai sangue e água. Ao longo dos séculos, a meditação das chagas de Cristo, as chagas das mãos, dos pés e a chaga do lado, marcou muito aquilo que era, e que ainda marca hoje, o Papa Francisco tantas vezes nos convida a olharmos para a cruz e a rezarmos os 5 Pai Nossos em honra das 5 chagas do Senhor. Mas de forma particular, a chaga do lado de Cristo foi especificando saiu sangue e água, ou seja, o coração de Jesus foi trespassado. E esta veneração da chaga do lado, ao longo, na história da espiritualidade católica, foi levando a que fosse a contemplação e a meditação e a devoção ao coração de Cristo, ao Sagrado Coração de Jesus, que nós hoje muitas vezes é representado com aquilo que nós tantas vezes conhecemos nas nossas igrejas, mas que passa exatamente disto, do coração trespassado. E o coração que, como nós escutávamos, o Senhor entregou o Espírito e entrega o Espírito através e perpetua a sua presença através dos sacramentos. Na água, o sacramento do batismo, que tem este significado tão importante e que amanhã iremos celebrar em Sábado Santo, a renovação das promessas batismais, e que é o grande sacramento, porque é o sacramento pelo qual nós participamos disto, em que isto que nós estamos a viver, quinta, sexta e Sábado Santo, não são apenas um acontecimento de há 2000 anos atrás, de há quase 2000 anos atrás, mas tornam-se presentes de hoje. Nós podemos receber aquilo que Jesus adquiriu para nós através do sacramento do batismo e depois o sacramento, no sangue, o sacramento da Eucaristia, que nos mostra a forma como nós devemos viver. Como Jesus entregou a sua vida por nós, corpo entregue, sangue derramado na cruz, também nós, participando do sacramento da Eucaristia em cada missa, nós aprendemos a viver assim também. Porque a nossa vida não pode ser outra coisa, a nossa vida enquanto católicos não pode ser outra coisa, senão corpo entregue, sangue derramado como Cristo e com a força de Cristo. Nós por nós próprios não somos capazes, pelas nossas forças nós não somos capazes. Nós precisamos deste Espírito que o Senhor entrega, precisamos de viver esta intensidade do Espírito Santo e esta transparência à vontade de Deus para que isto seja verdade em nós e para que isto aconteça em nós. Toda a celebração de Sexta-feira Santa é marcada por essa adoração da cruz, não é? Esse gesto que coloca de facto o valor que uma cruz tem, a pensar no que aconteceu, na crucifixão, mas tendo por certa a vitória na ressurreição. É muito bonito que a celebração de Sexta-feira Santa, nós costumamos dizer que é um dia eucarístico, ou seja, é um dia sem Eucaristia. E de facto, os nossos católicos que nos estão a ouvir sabem isto, não há o tomai todos e comei, isto é o meu corpo, não se diz isto. Mas na celebração da Paixão do Senhor, nós sacerdotes vamos com as vestes da missa, não é? Vamos com a casula da celebração da missa. E algumas pessoas vêm quando perguntam, mas é missa ou não é missa? Vamos vestidos como para a missa, mas não há a consagração, não é? Digamos assim. Exatamente porque o dia de Sexta-feira Santa é um dia que nos ajuda a ver qual é o verdadeiro sentido da Eucaristia. E nós sempre que participamos da Eucaristia, nós recebemos o corpo sacramental, que é sacramento do corpo glorioso de Cristo. E, portanto, nós não estamos apenas volto a dizer, não estamos apenas a acompanhar Jesus num momento triste da sua vida, não estamos a fazer um teatro, desculpem a expressão, nós não estamos a fazer um teatro do que aconteceu há 2000 anos. Antes, pelo contrário, aquilo que foi o acontecimento há 2000 anos torna-se hoje presente e nós podemos participar daquela vida que Jesus nos oferece neste momento, hoje. É como uma viagem no tempo em que aquilo que são os acontecimentos passados se tornam presentes hoje. E que, portanto, podemos encontrar aquilo que é o sentido mais profundo, e em Sexta-feira Santa nós somos convidados a isto, a descobrir o sentido mais profundo do que é cada missa. Nós em cada missa vemos o corpo entregue, o sangue derramado de Jesus que se oferece por nós e que nós temos esta possibilidade, este é o grande dono. É muito bonito ver tantos santos ao longo da história da Igreja que viveram a intensidade do que é a Eucaristia, que é Jesus Cristo verdadeiramente presente. Né? E se nós tivéssemos consciência disto, e que Sexta-feira Santa, a celebração de Sexta-feira Santa nos ajuda a isto, de nós, ao participarmos deste amor de Deus por nós, de ver este corpo entregue, este sangue derramado, para nós, para nos alimentar, mas para nós sermos como Ele, para também nós aprendermos a entregar a nossa vida. E um significado que ganha muita relevância na situação que se vive atualmente, diante de medos, diante de fragilidades. É uma verdadeira cruz, nós sabemos, e vamos conhecendo por várias pessoas, muitas pessoas que sofrem neste tempo e que sofrem de uma forma particular,
Eu vou acompanhando muitas pessoas, desde profissionais de saúde, desde com quem vou falando, com quem vou partilhando, quer os nossos idosos que estão nos lares fechados há meses e meses, e que nós precisamos que vamos acompanhando dentro do possível, dentro daquilo que é o tempo possível, mas que ver tanto sofrimento que há e que este mistério que hoje nós celebramos de Sexta-feira Santa ajuda-nos verdadeiramente a descobrir isto. Se nós pusermos aquilo que diz São João da Cruz, onde não há amor, põe amor e encontrarás amor. E que nós neste mistério de Sexta-feira Santa podemos encontrar isto. Tantas situações de dor, tantas situações de dificuldade. Se nós olhamos para Cristo, que morreu por nós, não é? Que morreu por mim, nós temos, como diz São Paulo, nós temos sempre ter esta consciência. Jesus morreu por mim, não é? Por cada um de nós. E então vermos que também nós podemos transformar, com a graça de Deus, estas situações difíceis em momentos de amor, em momentos de graça, em momentos da vitória de Cristo na ressurreição. E por isso hoje é um dia para prepararmos a Páscoa, o dia da ressurreição, com Cristo pela cruz, com amor à ressurreição, à vida nova. Fica essa perspectiva de esperança que lhe agradeço, Padre Ricardo Figueiredo. Muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a recordar as vivências da Semana Santa em Óbidos e, sobretudo, o sentido desta celebração em Sexta-feira Santa. Muito obrigado e desejo uma Santa Páscoa ao Paulo, a toda a equipa da Eclésia, a todos os que nos acompanham. Uma Santa e Feliz Páscoa, desta esperança, desta certeza do amor de Deus nas nossas vidas. Feliz Páscoa também, Santa Páscoa. Obrigado. Muito obrigado. Mais logo, acompanhe também a nossa edição na rádio, na Antena 1, que esta semana recorda vivências da Semana Santa em Braga. Desejo-lhe uma boa tarde, Santa Páscoa e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.